Esse vídeo é um projeto de extensão de histologia sobre a obesidade infantil, feito pelos alunos da turma 56 de Biomedicina da Unifesp-EPM, coordenados pela professora doutora Cristiane Damas Gil. Você sabia que, até meados de setembro de 2022, mais de 340 mil crianças de 5 a 10 anos de idade foram diagnosticadas com obesidade, segundo o relatório público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional? O Relatório Mundial da Obesidade de 2022 projetou que o mundo passará por uma epidemia de obesidade até 2030 e o Brasil terá 7,7 milhões de crianças obesas. Atualmente, a região sul possui o maior índice de crianças obesas do país na faixa etária de 5 a 10 anos. Segundo dados do Atlas da Obesidade Infantil, publicado em 2019 pelo Ministério da Saúde, mais da metade das crianças avaliadas havia consumido bebidas adoçadas, macarrões instantâneos, salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, doces ou guloseimas. Após a apresentação desses dados, podemos ver que a obesidade infantil é um problema da saúde pública que precisa ser combatido. Mas antes de falarmos sobre seu combate e prevenção, você sabe o que é a obesidade? A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo. A principal causa da obesidade é a alimentação inadequada ou excessiva. O sedentarismo também pode ser considerado uma das causas da obesidade, já que a baixa atividade energética contribui para o acúmulo de gordura. Além disso, existem os fatores genéticos em que uma pessoa pode dar a disposição para a obesidade, o que facilita o acúmulo de gorduras e dificulta o emagrecimento, ou ainda ter o aumento de peso por conta das oscilações hormonais. Também existe uma influência dos fatores psicológicos, quando o estresse ou as frustrações desencadeiam crises de compulsão alimentar. Agora que já sabemos o que é a obesidade e suas causas, veremos adiante o tecido onde há o acúmulo de gorduras, característico da doença. Este é o tecido adiposo. Ele é um tipo especializado de tecido conjuntivo, no qual predominam células adiposas. Nele estão depositadas moléculas de triglicerídeos, popularmente conhecido como gordura. Podemos vê-lo nessa eletromicografia a seguir. Há duas formas de tecido adiposo, o marrom e o branco. O branco apresenta uma coloração que varia entre branco e amarelo escuro, e também pode ser chamado de unilocular. Ele constitui praticamente todo o tecido adiposo, encrotado em adultos. Sua distribuição pelo corpo e seu acúmulo em determinadas regiões é influenciada pelo sexo, pela idade e pela constituição genética. Apresenta funções de reserva energética, modelação do corpo, de proteção, preenchimento, isolante térmico, além de possuir atividade secretora, sintetizando e secretando diversos tipos de hormônios. Seu tecido adiposo apresenta células grandes, com uma gota lipídica, como podemos ver na seguinte micrografia de luz. Já o tecido adiposo marrom, que leva este nome devido à sua coloração, também pode ser chamado de multilocular e é encontrado na região das cinturas escapular e pélvica. Na espécie humana, é mais encontrado em recém-nascidos, sendo responsável pelo auxílio na termorregulação, uma vez que é especializado na produção de calor. Podemos vê-los a seguir nessa micrografia de luz. As suas células são menores e carregadas de inúmeras gotículas lipídicas. Agora que entendemos o tecido adiposo, podemos diferenciar os tecidos de pessoas obesas e não obesas a partir da histologia. Com o agravamento da obesidade, pode ocorrer a produção de adipócitos, que desencadeará uma inflamação do tecido pelo aumento da liberação de citocinas. Esse comportamento anormal do tecido adiposo gera um recrutamento de células com função de recuperação do tecido lesionado, como os macrófagos e outras células inflamatórias. Por este motivo, o tecido adiposo de uma pessoa obesa possui 5 vezes mais a quantidade de macrófagos do que uma pessoa não obesa. A partir disso, ocorre um ciclo vicioso em que os macrófagos e outras células inflamatórias, em maior concentração, aumentam a liberação de citocinas, que contribuem para a maior inflamação do tecido e provocam o recrutamento de mais células. Além disso, durante a obesidade, a expansão do tecido adiposo pode não ser suficiente para armazenar a gordura excedente, e essa gordura acaba se alojando em outros órgãos, como fígado, músculo esquelético e pâncreas, desencadeando uma piora progressiva na saúde. O índice de massa corporal é um parâmetro utilizado para diagnósticos, mas é fundamental o acompanhamento de uma equipe de saúde multidisciplinar para uma avaliação individual que proporcione um tratamento de acordo com as necessidades de cada criança. Sabemos que o estilo de vida moderno e propagandas comerciais voltadas ao público infantil incentivam o consumo de alimentos industrializados ricos em gordura, açúcar ou sal e reforçam hábitos sedentários, já que as crianças passam mais tempos em videogames e celulares.
A obesidade infantil pode acarretar em vários problemas de saúde, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, hipertensão arterial, pressão alta, distúrbios depilatórios como asma, problemas ortopédicos como desgaste nas articulações, artrite e entre outros. Há várias medidas para prevenirmos a obesidade infantil, como, por exemplo, o aleitamento materno como o único alimento nos primeiros 6 meses de vida do bebê, o estímulo a práticas de atividades físicas como brincadeiras ou esportes que auxiliam na redução do peso, uma alimentação saudável e balanceada que limite o consumo de alimentos ultraprocessados como salgadinhos, fast foods e entre outros. A boa rotina do sono, que pode contribuir com o controle do peso, também ajuda. Muito mais que uma questão de hábitos individuais, a obesidade infantil é uma questão de saúde pública. Garantir que o público infantil tenha acesso à alimentação adequada, seja na merenda escolar ou por políticas de complementação de renda, bem como o acesso a espaços para práticas esportivas, é dever do Estado. Todas as referências utilizadas nesse vídeo estão na descrição do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!